Vamos lá? Matemática na veia. Pessoal, se cuidem nesse coronavírus, nessa quarentena. Depois da quarentena eu corto isso, eu faço uma edição e tiro isso do vídeo. Mas vamos lá. Hoje eu vou falar para vocês sobre relações trigonométricas no triângulo retângulo, ou a trigonometria no triângulo retângulo, que às vezes muitos alunos confundem com o teorema de Pitágoras. E como é que você faz para saber se você vai usar a relação trigonométrica ou Pitágoras? Como eu falei no vídeo do teorema de Pitágoras, os catetos não interessa saber quem é oposto e quem é adjacente. E outra coisa, para você saber as relações trigonométricas, sempre vai haver um ângulo dado na questão que não é o ângulo de 90 graus, certo? Então sempre vai ter um ângulo dado na questão. E o teorema de Pitágoras, ele não tem ângulo dado, você só trabalha com os lados. Vamos lá, antes de mais nada vamos aprender mais alguma coisa, certo? Olhando o vídeo de Pitágoras, parece com o mesmo assunto, mas não é. Então vamos lá. As relações trigonométricas no triângulo retângulo, óbvio, o triângulo tem que ser retângulo, e o retângulo você sabe que ele tem o ângulo de 90 graus. E a hipotenusa, ele vai ficar de frente para o ângulo. E a hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo. Então vamos lá. Aqui eu tenho a hipotenusa, aqui eu tenho um cateto e aqui eu tenho um outro cateto, certo? Então aqui, ó, e aqui eu tenho um ângulo dado, certo? Que nesse caso aqui eu estou chamando de alfa. Ele poderia ser aqui ou aqui. O que interessa é que você capte a ideia do que eu quero transmitir agora. Então eu tenho aqui um ângulo, que nesse caso aqui é o alfa, certo? A semirreta AB, eu tenho a hipotenusa. AC e CB, eu tenho os catetos. E agora a gente vai trabalhar com cateto oposto e cateto adjacente. Para não estar escrevendo o nome cateto oposto o tempo todo, a gente vai colocar somente CO. E cateto adjacente a gente vai chamar de CA. Vamos lá. A explicação do CO. O CO, que é o cateto oposto, ele vai ser o cateto oposto ao ângulo dado, certo? Ao ângulo dado, ok? Então, se eu tenho aqui, ó, se o ângulo está aqui, quem é o cateto que está oposto a ele? É esse aqui, ó, certo? É o que está de frente para ele. E o que é o cateto adjacente? O cateto adjacente, eu estou escrevendo aqui, pessoal, mas quando a gente estiver trabalhando, eu só vou colocar as simplificações, as iniciais. Então, o que é cateto adjacente? O CA é o cateto adjacente ao ângulo. E o que é cateto adjacente ao ângulo dado? Cateto adjacente, pessoal, é aquele que está perto do ângulo, aquele que está colado, certo? Então presta atenção. Aqui eu tenho um ângulo. No ângulo eu tenho essa semirreta e tenho essa. Um segmento de reta e outro segmento de reta. Só que um sempre vai ser a hipotenusa. Então o que não é hipotenusa vai ser o quê? É o que está perto. E o que está perto é o quê? O adjacente. Essa é a ideia. Um vai estar perto e o outro vai estar longe. O que está perto é o adjacente. O que está oposto, o que está longe
é o oposto, certo? É só lembrar disso. Você lembrando disso, é muito difícil você não desenvolver a questão. Mas vamos lá. Para você continuar esse tipo de assunto, você tem que saber o que é seno, cosseno e tangente. Vou apagar, mas na filmagem não vai aparecer. Continuando. O que é seno? O seno de um ângulo, no caso, esse ângulo aqui, vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Certo? E o que é o cosseno? O cosseno desse ângulo vai ser o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Certo? Então aqui, cateto oposto. Quem é o cateto oposto ao ângulo? É o que está longe. Certo? Cateto oposto é o que está longe. Então o que está longe dele tem esse cateto e esse. O que está longe é esse aqui. Então vai ser o quê? Esse segmento AC dividido pela hipotenusa, que é AB. E aqui? Quem é o cateto adjacente? É o que está junto dele. Então que cateto é esse aqui? É o cateto CB dividido pela hipotenusa. Certo? Se eu fosse colocar letras para representar cada lado desse aqui, vamos supor que aqui fosse A, esse cateto aqui fosse B e esse aqui fosse C. Então quer dizer que quem seria o seno de alfa? Seria o cateto oposto B sobre A. E quem seria o cosseno de alfa? Cateto adjacente sobre a hipotenusa, ou seja, CB, que é o C, dividido pela hipotenusa, que é A. Certo? Essa regrinha você tem que saber. As questões elas não vão mostrar para você como você chega aqui, não vai lhe dar a fórmula já pronta. Ele vai dizer, calcule o seno de tal. É isso que a questão vai lhe pedir. Então você tem que saber isso aqui, certo? Então, só para lembrar, o que é o seno? O cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno, o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Quem é a tangente do ângulo? A tangente, ele vai ser representado pelo cateto oposto dividido pelo cateto adjacente desse ângulo. Então quem é o cateto oposto desse ângulo? B. E quem é o cateto adjacente? É C. Certo? Então percebam que na tangente eu não preciso da hipotenusa. Ok? E também a tangente, ela pode ser o seno do ângulo dividido pelo cosseno do ângulo. Seno de alfa e cosseno de alfa. Certo? Percebam que eu saio partindo desse princípio aqui, eu vou chegar no mesmo lugar. Porque quem é o seno de alfa? É B sobre A. E quem é o cosseno? C sobre A. Divisão de fração. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Certo? Ou, para quem já tem uma certa noção, uma certa experiência, denominadores iguais cancelam. Então esse aqui vai ficar o quê? B sobre A vezes A sobre C. Esse A corta com esse, então a tangente de alfa vai ser igual a quanto? B sobre C, que foi o que a gente tinha encontrado aqui. Ok? Então isso aqui é um breve resumo do que a gente precisa entender para
trabalhar com relações trigonométricas. Só uma observação. Não é porque eu digo que um ângulo é o cateto oposto que ele vai ser sempre oposto. Como eu falei, o cateto ele é oposto ao ângulo. Então vai depender de onde está o ângulo. Por exemplo, se por acaso eu tivesse aqui um ângulo beta, vou apagar aqui para explicar rapidinho. Então se eu tivesse um ângulo beta, quem seria o cateto oposto de beta? O cateto oposto de beta é o que está longe. Então aqui, o que está longe é CB. E se eu perguntasse para você quem é o seno de beta? Opa, beta. Quem é o seno de beta? Vai ser o seno é o quê? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Mas o seno de beta é esse aqui, Quem é o cateto oposto a beta? CB. Quem é CB? C. Então vai ser C dividido pela hipotenusa, que é A. Certo? Então percebam que o seno de beta, o cateto oposto é o CB. E quem é o cateto oposto do alfa? É o CO, que é quem? AC. Certo? Então percebam que os catetos opostos são diferentes. Mas se você observar, o cosseno de cosseno de alfa, é igual ao seno de beta. Perceberam? Então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o cosseno de um ângulo é igual ao seno do outro. Mas você não pode perder o fio da meada. Você não pode confundir. Um cateto, ele não vai ser sempre... esse cateto aqui eu vou olhar para ele e vou dizer que ele é oposto. É adjacente. Não. O único que tem nome certo é hipotenusa. O cateto, para ele ser adjacente ou ele ser oposto, você tem que olhar aonde está o ângulo. Ele vai ser oposto ou ele vai ser adjacente, dependendo do ângulo. Ok? Vamos lá para os exercícios. Não esqueçam de dar o seu like. Não esqueçam de se inscrever e mostrar para os seus amigos. Ok? E como eu esqueci de dizer no começo do vídeo, né? Vamos lá, meu povo e minha pova. Vamos lá, pessoal. Agora a gente vai resolver algumas atividades. E antes de resolver essas atividades, eu queria mostrar alguma coisa para vocês antes que vocês devem lembrar, certo? Então, vê bem, antes da gente começar realmente, os ângulos, ele tem o seno, o cosseno e a tangente, certo? Aqui eu tenho uma tabela. A tabela ela começa aqui, vai do 1 até o 22, aqui na realidade elas são duas, só que ia ficar muito grande para eu mostrar aqui na tela. Então eu tive que dividir em duas. Ela vai do 1 ao 89. Então a primeira coluna vai do 1 ao 45 e a segunda coluna vai do 46 até o 89. Poxa, professor, é muito número, eu preciso decorar isso. Não, porque toda questão que você vai fazer no vestibular, uma prova de concurso, ele sempre vai dar o valor correspondente ao seno, ao cosseno ou à tangente do ângulo que é dado nessa questão, certo? Inclusive, há um tempo atrás, eles colocavam somente, por exemplo, se você fosse trabalhar só com seno naquela questão, ele só dava o valor do seno. Mas eles acharam que tinha gente que não sabia nem para onde ia o cálculo, mas não sabia identificar qual ferramenta ia trabalhar, se era seno, cosseno ou tangente. Mas se lá tinha seno, o cara só trabalhava com seno. E agora não, agora eles colocam o seno, o cosseno e a tangente.
Então a pessoa que está fazendo a prova tem que saber qual é a ferramenta que vai usar, certo? E esses valores ele vai vir o que você vai precisar. Então aqui eu tenho ó, do 1 ao 22, que na verdade essa primeira coluna aqui, ó, ela vai do 1 até o 45. Está aqui a segunda coluna até o 45. E a segunda coluna com ângulos, ela vai do 46 até o 89, ok? Mas como eu já falei anteriormente, isso aqui não é necessário você decorar. Você pode ter uma tabelinha dessa para consulta, mas e os livros ele vem com essas tabelinhas, porque no livro geralmente nas questões não vem dando o valor de cada um, justamente para incentivar o aluno a ir lá procurar. Porém, existem alguns ângulos que são muito usados, e esses ângulos são chamados de ângulos notáveis. E esses ângulos, eles são os ângulos de 30 graus, 45 e 60, certo? Esses daí, a gente trabalha tanto com ele, a gente que eu falo é aluno e professor. A gente trabalha tanto com esses ângulos que termina a gente decorando. É uma forma de trabalhar sempre com ele. Mas existe uma regrinha básica, uma regrinha não, um macete, um bizu, que é para a gente decorar o seno e o cosseno desses três ângulos, certo? É uma tabelinha bem simples de você montar. Ela é... Não vou fazer aqui não, vou fazer mais embaixo. Então, preste atenção. Tabelinha mais ou menos assim. Se você praticar um pouco, às vezes você não vai nem... Se você quiser saber cada um individualmente, você não vai lembrar. Mas quando você fizer a tabela, você vai lembrar. Certo? Então, como é que ficaria isso aqui? Ficaria assim. Seno, cosseno e tangente. E aqui ia ficar os ângulos. 30, 45 e 60. E como é que você vai fazer isso aqui? Você faz assim, ó. Tem professor até que canta umas musiquinhas, mas eu não, meu dom musical ficou na maternidade. Então aqui, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Certo? Às vezes, explicando, fica um pouco mais comprido para fazer. Mas quando você pega a manha, fica bem fácil. Então, 1, 2, 3, 3, 2, 1. A metade de todo mundo, ou seja, a metade é alguma coisa dividido por 2. Então você vai, ó, a metade de todo mundo. E a raiz de quem não é único. Então, quem não é único? O único é 1. Então, a raiz de quem não é único. Então, raiz e raiz. Então, quem é o seno de 30? Ó, seno de 30 é 1 sobre 2. Quem é o seno de 45? É raiz de 2 sobre 2. E quem é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Certo? Essa tabelinha aqui, se você montar isso aqui, tangente, você não vai errar. Por quê? A tangente não é o seno dividido pelo cosseno. Então vamos lá. Se eu pegar esse número aqui e dividir por esse, ó, raiz de 2 sobre 2, dividido por 2, raiz de 2 sobre 2. Opa! São dois números iguais. Dois números iguais, um dividido pelo outro, o resultado é 1. Certo? Se eu quiser saber aqui, ó, tangente de 60, vai dar raiz de 3 sobre 2, dividido por 1 sobre 2. Certo? Se eu tenho uma divisão de fração, como é que resolve isso aqui? Repete a primeira fração
e multiplica pelo inverso da segunda fração. Se aqui é 1 sobre 2, o inverso vai ser 2 sobre 1. Toda vez que eu tiver uma multiplicação de fração, duas frações ou mais, eu posso simplificar um número de cima por um de baixo, certo? Então aqui eu posso simplificar o 2 dividido por 2, vai sobrar 1. Então quem que sobrou aqui? Raiz de 3 e esse 1 aqui. Só que uma fração, quando o denominador é 1, eu não preciso escrever. Então isso aqui é o que? Raiz de 3. Certo? Se aqui é 1 e aqui é raiz de 3, e perceba que os números aqui, as frações estão inversas. Então aqui é raiz de 3 sobre 2 e 1 sobre 2. E aqui é 1 sobre 2 e raiz de 3 sobre 2. Então, se eu seguir esse raciocínio, essa resposta aqui vai ser 1 sobre raiz de 3. Certo? Eu não sei se você já estudou racionalização, mas isso aqui vai ser igual a raiz de 3 sobre 3. Certo? Então, se você chegar aqui, esse raiz de 3 sobre 3 vai ser muito difícil você não lembrar. Pronto. Essa aqui é a tabela dos ângulos notáveis. Eu tenho o seno, o cosseno e a tangente. Sempre começando do seno. Certo? Seno e cosseno. 30, 45 e 60. Depois você chega lá e pratique. Então, rapidinho aqui, ó. 1, 2, 3. 3, 2, 1. A metade de todo mundo. Certo? E tira a raiz quadrada de que não é único. Então, raiz quadrada, raiz quadrada, raiz quadrada, raiz quadrada. Pronto, acabou-se. Ok? Vamos lá. Questão 1. A uma distância de 40 metros, uma torre é vista sob um ângulo de 20 graus, como nos mostra a figura. Determine H da torre, a altura H da torre, certo? Então, a uma distância de 40 metros, uma torre é vista. Então, tem alguém aqui, ó. Suponha que isso aqui seja um olho, certo? Tem alguém aqui olhando uma torre e formando aqui, ó, um ângulo de 20 graus, como nos mostra a figura. Determine a altura da torre, certo? Então, como é que a gente vai calcular isso aqui? Percebam que o 20 não é um ângulo notável. Mas a questão deu aqui, ó, o seno de 20, o cosseno de 20 e a tangente de 20. Um dos três você vai ter que usar. Essa questão ela não é complicada. Se você identificar qual é a ferramenta dessa questão, você vai fazer fácil. Então vamos lá. Vamos identificar. Isso aqui, ó, é um triângulo que retângulo, certo? Eu tenho aqui um triângulo retângulo. Se o ângulo reto está aqui, ó, certo? Quem está oposto ao ângulo reto é sempre a hipotenusa. O que não é hipotenusa é cateto. Você sempre vai fazer essa análise. E agora, quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente? Como eu falei lá anteriormente na aula, cateto oposto e cateto adjacente é referente ao ângulo. E esse ângulo está onde? Opa, ele está aqui. Ó. Então, o cateto que está junto do ângulo, ele está colado com o ângulo, ele é o cateto que? Adjacente. E o cateto que está longe, o cateto que está oposto, é esse aqui, certo? Então, o que está perto é o adjacente e o que está longe é o oposto. Quando você identificar isso, o macete é esse aqui. Ó. Você vai ver você vai ver os dados que a questão lhe deu e vai saber e vai ver o que ele está querendo. Baseado nisso, você vai matar a questão. Só para refrescar, só para lembrar, aqui ó,
O que é o seno? O seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente, certo? Ou seja, o seno, eu vou trabalhar com quem? Eu vou trabalhar com o que está longe, o cateto longe e a hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente, ou seja, eu vou trabalhar com o cateto que está perto e vou trabalhar com a hipotenusa. E quem é a tangente? A tangente eu só preciso de quem? O cateto oposto, que é o que está longe, e o cateto adjacente, que é o que está perto. Você só vai trabalhar com um. Então vê, ó, o seno eu preciso de quem? O que está longe e a hipotenusa. O cosseno, o que está perto e a hipotenusa. E a tangente, o que está longe e o que está perto. A tangente eu não preciso da hipotenusa, tá vendo? O seno e o cosseno precisam da hipotenusa, mas a tangente não. Então vamos lá, voltando para a questão. A questão deu o que aqui? Ele deu o ângulo, obviamente, tem que ter o ângulo, mas ele disse aqui, ó, a uma distância de 40 metros, uma torre é vista. Então se ela é vista daqui, então quer dizer que daqui para aqui eu tenho 40 metros. Sob um ângulo de 20 graus, como nos mostra a figura, determina a altura. Então ele quer isso aqui, ó. Ele quer essa altura aqui, ó. Que ele chamou aqui, ó, de H. Então perceba, ele tem o ângulo, tem o valor do cateto, e ele quer a hipotenusa? Não, ele quer o outro cateto. Opa! Se ele vai trabalhar com dois catetos, você tem que trabalhar com quem? Com a tangente. Então a tangente de 20 vai ser igual a quem? O que é tangente, pessoal? É cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. E quem é o cateto oposto? O cateto oposto de 20, eu não sei quem é, é o que está procurando. Então vai ser o H. Professor, mas eu não sei trabalhar com H não, só sei trabalhar com X. Bota X, bota A, bota B, bota qualquer letra. E o cateto adjacente, quem é? Aqui, ó, o valor dele aqui, ó, 40. Então quer dizer que a tangente de 20 vai ser igual a... Opa! Tangente de 20 vai ser igual a x sobre 40. Mais a tangente de 20. A questão deu aqui, ó. Quanto vale a tangente de 20? 0,36. Então esse aqui, ó, 0,36 é igual a x sobre 40. Certo? Eu tenho um número, eu tenho uma equação agora. E essa equação, como é que eu vou resolver? Isolando a variável. E para isolar essa variável, esse 40 tem que ir para o lado de lá, invertendo a operação. Se ele, em relação à variável, ele está dividindo, então ele vai passar o quê? Multiplicando. Então aqui eu teria 0,36 vezes 40 é igual a x. Fazendo essa multiplicaçãozinha aqui, ó, para quem não sabe fazer, então vamos fazer aqui no cantinho aqui. Fazendo multiplicação com números decimais. Então como é que funciona? 0,36 vezes 40. 0 vezes 6. Quando você tem um número decimal, pessoal, não tem mistério. Ah, mas eu não sei fazer com número. Não tem mistério não, pessoal. Você vai fazer a multiplicação normal, como se não existisse vírgula. Esquece que existe a vírgula. Então, ó, 0 vezes 6, 0. 0 vezes 3, 0. 0 vezes 0, 0. Aí agora, 4 vezes 6, 24. Então aqui, ó, pula uma casa e bota embaixo da segunda. 24, subiu 2. 4 vezes 3, 12. Com 2, 14.
sobe 1. 4 vezes 0, 0. 1, 1. Quando eu somar isso aqui, ó, eu vou ter o quê? 0, 4, 4 e 1. Quando você terminar, é que você vai se lembrar da vírgula aqui, ó, da vírgula. Então a vírgula aqui, o que é que vai acontecer? Você vai pegar, contar quantas casas decimais tem em cada parcela. O que são casas decimais? Quantidade de algarismos que tem depois da vírgula. Então aqui, ó, depois da vírgula tem o quê? A vírgula está aqui, depois da vírgula tem um algarismo, 2. Então nessa primeira parcela eu tenho 2 casas decimais. E na segunda parcela é o 40, não tem vírgula. Então quando eu somar todas as casas decimais das parcelas, eu vou ter 2 casas no total. Então na minha resposta eu tenho que ter a mesma quantidade de casas decimais. Então se aqui no total eu tenho 2, aqui também eu tenho que ter 2. Então, contando de trás para frente, ó, 1, 2. Então aqui, ó, 0,36 vezes 40 vai dar 14,40. 14,40, ou se tiver números depois da vírgula terminados com 0, o 0 eu posso omitir, não vai ter interferência nenhuma. Então aqui eu posso dizer que é 14,4. Certo? Tranquilo, pessoal? Então aqui, ó, a altura ali, o x vale 14,4. Certo? Para não confundir muita gente, isso aqui é a mesma coisa que eu escrevi aqui, ó, 14,4 igual a x. Tranquilo? Agora, esse desenho aqui não condiz com a realidade, né? Porque a Torre Eiffel não tem só 14 metros. Essa questão aqui. Uma escada de pedreiro de 10 metros está apoiada numa parede e forma com o solo um ângulo de 40 graus. Qual é a altura atingida pelo ponto mais alto da escada? Ó, aquilo que eu falei para vocês, tá vendo? Antigamente as questões elas davam só uma das 3 ferramentas, né? O seno, o cosseno ou a tangente, e o aluno já sabia o que ia trabalhar. Então, nesse caso aqui, ó, já se sabe o que é que vai trabalhar. Mas vamos lá, explicando a questão. Dica: monte o desenho, facilita a sua vida. Então, uma escada de 10 metros está apoiada numa parede. Então, vamos desenhar aqui a parede. Ó. Suponho que isso aqui seja a parede. Não, está muito feio isso aqui. Aqui, ó, tem uma parede formando um ângulo de 90 graus, certo? E nela está encostada uma escada. E essa escada tem 10 metros. E ela forma com o solo, ou seja, o solo está aqui, ó. E ela forma com o solo um ângulo de 40 graus, certo? Qual a altura atingida pelo ponto mais alto? Então, vê, ele quer esse lado aqui, ou ele quer esse? Ele quer esse aqui, ó. Ele quer a altura. Se ele quisesse isso aqui, ele ia perguntar qual a distância que a escada se encontra do muro. Cuidado para não confundir. Isso aqui não é a distância para o muro. Isso aqui é a distância para o topo do muro. A distância seria essa aqui. Então ele quer isso aqui, ó, a altura que eu vou chamar aqui de x. Então, fazendo aquela análise, seno, cosseno e tangente. Eu vou trabalhar com quem aqui? Quem é o seno? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Quais são as informações que a questão deu? Ele deu a hipotenusa e ele quer, se o ângulo está aqui, ó, esse cateto aqui está junto
ou está longe do ângulo? Ele está longe. Então, se ele está longe, é cateto oposto. Então, se eu tenho cateto oposto e tenho a hipotenusa como ferramenta, quem é que trabalha aqui com cateto oposto e hipotenusa? Ó, cateto oposto e hipotenusa é o seno. É só montar a questão aqui, ó. Seno de 40 é igual a cateto oposto, que no caso ali eu chamei de x, dividido pela hipotenusa, que vai ser 10. Ok? Então aqui, ó, seno de 40, a questão deu 0,64 igual a x sobre 10. O 10 aqui, ó, está dividindo, ele vai passar multiplicando. Então vai ficar 0,64 vezes 10 igual a x. Toda vez que você for multiplicar um número, aqui ó, por 10, por 100, por 1000, e assim vai, independente. Se o número começa com o algarismo 1 e o restante dos algarismos forem zeros, tem uma regrinha bem simples para você não perder tempo multiplicando. O que é que vai acontecer? A quantidade de zeros que esse número tiver, esse número começado com 1, vai ser a quantidade de vírgula vai ser a quantidade de casas que a vírgula vai andar para o lado direito. Certo? Então aqui, ó, 0,64. Quantos zeros eu tenho? 1. Então quer dizer que se a vírgula está aqui, ela vai andar uma casa para o lado direito. Ela vai andar para cá. Logo, esse resultado aqui seria o quê? 0,6,4 igual a x. O zero não precisa escrever, então 6,4 vai ser igual a x, que vai ser quem? A altura. Então a altura vai ser 6,4, aqui ele está em metros, aqui vai ser 6,4 metros. Ok? Pessoal, esse assunto não é difícil. Você identificou que vai trabalhar com trigonometria e triângulo retângulo, identificou qual é a ferramenta que você vai trabalhar, é muito difícil você errar a questão. Muito. Essa questão ela já não tem tanto. Ela já é direta, não tem muita interpretação. Raramente você vai ver uma questão dessa em prova de concurso, em prova de vestibular, porque geralmente ela tem uma interpretação para você montar a questão e saber o que ela está pedindo, certo? Nessa aí não, nessa aí ela está nua e crua. Então vamos lá, calcule o valor de x no triângulo da figura abaixo. Ó, identificando, eu tenho o ângulo, o x, que é desse cateto aqui, ó, em relação ao ângulo, ele está perto ou ele está longe? Ele está longe. Se ele está longe, então esse aqui vai ser o cateto oposto. E aqui é o que? Oposto ao ângulo de 90, então esse aqui vai ser a hipotenusa. Então, o que é que eu tenho aqui? Hipotenusa, cateto oposto. Com quem é que eu trabalho o cateto oposto? Seno. Então, o seno é o que vai me dar esse resultado aqui. Isso é simples. É só você aprender. Aí esse macete. Então, vamos lá. Quem é o seno de 30? Cateto oposto, que vai ser o x, dividido por 8. Certo? Só que essa questão aqui, percebam que ela não deu o seno de 30. Certo? Mas o 30 é o que? É um ângulo notável. Então, usando aquela tabelinha que você fez, está aqui, ó. Seno de 30 vai ser 1 meio.
Ok? Então, seno de 30 é igual a 1 meio. Então, esse aqui, ó, você vai encontrar 1 meio na tabela, você vai encontrar 0,5. Na tabela, você vai encontrar seno de 30. Seno de 30, tá aqui, ó, 0,5. Porque 0,5 menos sobre 2 é o mesmo valor. Ok? Então aqui, ó, seno de 30 vale 1 meio. Então 1 sobre 2 é igual a quanto? X sobre 8. Igualdade entre duas frações. Toda vez que eu tiver uma fração de um lado e uma fração do outro, eu vou multiplicar o de baixo de uma fração com o que está em cima do outro. O de baixo de uma fração com o que está em cima do outro. Isso se chama produto dos meios pelo produto dos extremos. Certo? É o mesmo raciocínio. Está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Então isso aqui, ó, 2 vezes x é igual a quanto? 8 vezes 5. 2 vezes x, continuando aqui, ó, vai dar 2x e 8 vezes 1, 8. O x aqui, ó, eu quero me livrar desse 2. Então esse 2 ele está multiplicando o x, ele passa dividindo. Então x igual a quanto? 8. 8 dividido por 2. Então eu vou ter aqui, ó, que o meu x vale 4. Você praticar, você vai aprender, você vai entender. Não fiquem só copiando, estudem. Estude que você vai mudar o mundo. Essa questão aqui ela é parecida com aquela segunda, certo? A segunda que também falava de escada. Então, uma escada de 2 metros de comprimento está apoiada no chão, em uma parede vertical. Se a escada faz 30 graus com a horizontal, certo? A distância do topo da escada até o chão é... Então, veja, tem uma escada aqui. Vamos supor que aqui é o solo. E ele diz que uma escada de 2 metros de comprimento está apoiada no chão. E em uma parede vertical. Então aqui, ó, uma parede vertical. Vou fazer a parede ao contrário para dizer que eu só faço figura de um lado. Então, ó, vou fazer a figura do lado de cá agora. Então, a escada está aqui e ela está apoiada numa parede. Opa! Uma parede. E a escada ela tem 2 metros em uma parede vertical. Se a escada faz 30 graus com a horizontal, ou seja, aqui está a escada, certo? Vamos supor que isso aqui seja a escada. E ela faz 30 graus com a horizontal. A horizontal é o que está deitado, ou seja, com o solo. A distância do topo da escada até o chão é, ou seja, ele quer saber, ó, o topo da escada até o chão. Quanto vale isso aí? Certo? Então, ó, a ideia é a mesma. Identificar os dados que você tem. E mais uma vez vamos trabalhar com o quê? Com um ângulo notável. Perceba que ele não deu aqui. Então, só tem esse primeiro daqui, que vai ser 2. Então vamos lá. O que foi que ele deu? Se aqui é uma parede, com o solo, ele sempre vai fazer 90 graus. Então, de frente para um ângulo de 90, isso aqui vai ser a hipotenusa. Então a hipotenusa vale 2 metros. E o que é que ele quer? Ele quer essa distância daqui, ó. Se isso aqui é um triângulo retângulo, então isso aqui é um cateto, isso aqui é o outro. E esse cateto aqui, em relação ao ângulo, ele está próximo ou ele está longe? Ele está longe. Então, se ele está longe, é o cateto oposto. Então, o cateto oposto, eu vou chamar de x, porque é o que ele quer. Então, se eu vou trabalhar com hipotenusa,
e cateto oposto. Quem é que tem hipotenusa e cateto oposto? É o seno. Que o seno é quem? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, seno do ângulo 30 é igual a cateto oposto, que é quem? A gente chamou aqui, ó, de x, sobre 2. Certo? Seno de 30. Na questão anterior, a gente viu que o seno de 30 vale 1 sobre 2. E aqui vale x sobre 2. Certo? Seguindo aquele processo aqui, multiplicar o de baixo de um com o de cima do outro, vai dar certo. Mas, se você for um aluno que já tem uma certa afinidade com matemática, a dica é, toda vez que você tiver uma igualdade entre duas frações e os denominadores forem iguais, simplesmente eu posso eliminar. E vai dar x igual a 1. Mas vamos lá. Se eu não soubesse dessa dica, como é que eu faria? 2 vezes 1 e 2 vezes x. Então 2x vai ser igual a 2 vezes 1. Então aqui, ó, 2x vai ser igual a 2. O 2 eu tenho que me livrar. O x tem que se livrar dele. Ele vai passar para lá. X igual, ele vai passar dividindo. Uma coisa que eu falo muito com meus alunos é, tem aluno que faz assim, aí já bota o 2 aqui. Pessoal, isso aqui, ó, não pode ser feito. Eu só posso botar esse 2 aqui quando ele sair daqui. Porque é a mesma coisa de uma pessoa estar em dois lugares ao mesmo tempo. E não pode. Então esse 2 aqui não pode aparecer antes de descer o outro. Certo? Então apagando aqui, ó. Isso aqui não pode. Ok? Então aqui, ó, vou botar só a dica que ele vai descer. Mas eu só posso colocar ele aqui embaixo quando ele sair daqui, ó. Ok? Então 2 dividido por 2, x igual a 1. Pronto, então a altura que a escada se encontra é de 1 metro. Então a altura vai ser igual a 1 metro. E acabou a questão. Questão da PUC Campinas. PUC Campinas. Pontífice Universidade Católica de Campinas. Certo? Então vamos lá. Uma pessoa encontra-se no ponto A, localizado na base de um prédio. A pessoa está aqui. Conforme mostra a figura adiante. Se ela caminhar 90 metros em linha reta, chegará a um ponto B. Então a pessoa caminhou aqui. Chegou no ponto B. Você está aqui, ó, no ponto A, chegou no ponto B. De onde poderá ver o topo C do prédio. Então ela está vendo isso aqui, ó, o topo do prédio. Sob um ângulo de 60 graus. Quantos metros ela deverá andar se afastando? Quantos metros ela deverá se afastar do ponto A, andando em linha reta no sentido de A para B, para que possa chegar ao topo do prédio no ângulo de 30 graus? Pessoal, essa questão ela não é difícil. Ela é um pouco mais rebuscada para você entender. Depois que você entende, ela vai dar um pouquinho de trabalho. Mesmo assim, ela não é difícil. Vamos lá. O que é que a questão está pedindo? Ele está dizendo que a pessoa saiu de A, chegou em B e viu o topo no ângulo de 60. E ele vai continuar andando. E vai chegar aqui, ó, no ponto C. E nesse ponto C, ele vai conseguir enxergar isso aqui a 30 graus. Certo? Então perceba que aqui, ó, o que é que ele quer saber? Eu tenho esse pedaço, ele quer saber o pedaço que vai de A até C. A hipotenusa aqui não me interessa, e nem me interessa essa hipotenusa. Poxa, como é que eu tenho duas hipotenusas? Porque aqui eu tenho dois triângulos. Tenho um triângulo. Esse aqui eu vou chamar de
H, que vai ser a altura do prédio. Então, aqui eu tenho o ponto C, aqui eu tenho esse ângulo de 30, no ângulo de 30 eu tenho o ponto C não, pessoal, peraí, tá errado aqui. Aqui eu não posso chamar de C. Eu tenho que chamar, porque o ponto C está aqui em cima. Não posso chamar aqui de C e nem aqui de C. Desculpem aí a falha. Eu tenho que chamar outro ponto aqui, outra letra. Então vamos chamar aqui de ABC, vou chamar aqui de D. Então, esse triângulo aqui, ó, ele vai ser o quê? C de A até D. Certo? E eu tenho esse outro triângulo aqui, ó. Vamos chamar esse triângulo aqui de 1 e esse triângulo aqui de 2. Então o triângulo 2 eu tenho esse aqui. E o triângulo 1? Triângulo 1. Esse aqui vai ser, ó, 60. Aqui eu tenho o ponto A, o ponto B e o ponto C. E quanto vale isso aqui? Isso aqui vale 90. E quanto vale de A até D? Opa! Se aqui eu tinha B, então esse pedaço aqui, ó, eu não sei quanto vale. Então eu vou dizer que isso aqui tudinho vale. Aqui vale 90. E isso aqui eu vou dizer que vale X. Tá claro isso aí? Esse B é esse aqui, ó. Que é esse outro triângulo aqui, ó. Que é esse aqui. Ok? Vamos lá, vamos. Se você conseguir entender isso aí, fica mais simples de você entender a questão. Então voltando aqui, ó. Essa altura aqui é a mesma. Certo? Então esse aqui vale H. Então vamos trabalhar com H aqui, ó. Eu já tenho um ângulo, um cateto e o outro H. Esse cateto aqui, em relação ao ângulo, ele está longe ou ele está perto? Ele está perto. Esse cateto está colado com o ângulo. Então esse aqui é cateto adjacente. Eu preciso da hipotenusa? Não. Eu preciso saber sua altura. Então a altura é o que? Em relação ao ângulo, ele é o cateto oposto. Onde é que eu trabalho cateto oposto e cateto adjacente? Qual é a ferramenta que a gente trabalha só com cateto? Tangente. Então vai ser a tangente de quanto? De 60. Tangente de 60 vai ser cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Quem é o cateto oposto? H. Quem é o cateto adjacente? 90. Olhando lá na tabelinha que você deve aprender a fazer, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tangente de 60 vale raiz de 3. Ok? Então isso aqui, ó, raiz de 3 é igual a H sobre 90. Então isso aqui, ó, o H está sendo dividido pelo 90. Então o 90 vai passar para lá o quê? Se o 90 está dividindo, ele passa multiplicando. Então isso aqui vai ficar 90 vezes raiz de 3 igual a H. Então eu encontrei o valor de H. 90 raiz de 3. Ok? Então vamos lá. E agora? Agora eu vou pegar o valor do H que eu encontrei e vou substituir aqui. Só que agora, nesse triângulo de 30 graus, eu tenho que valores? Eu tenho o cateto oposto e tenho o cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? O cateto adjacente é esse aqui tudinho. E quanto ele vale? Eu não sei quanto é o x, mas eu sei que ele todinho ele vale esse pedaço mais esse. Então quer dizer que vai ser x mais 90. Então é a tangente de 30 é igual ao cateto oposto, que vai ser 90 vezes raiz de 3, sobre o cateto adjacente, que é x mais 90.
tangente de 30. Opa, voltando lá, tangente de 30. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Então, raiz de 3 sobre 3 é igual a 90 raiz de 3 sobre x mais 90. Eita, professor, que complicação! Será? Aquilo que eu falei, ó, duas frações que eu tenho igualdade no meio, multiplico de cima de um com debaixo do outro. Isso se chama produto do meio pelo produto dos extremos. Então aqui, ó, se eu for multiplicar isso aqui, vai ficar raiz de 3 multiplicado por isso aqui tudinho. X mais 90. Igual a quanto? Isso aqui, ó, vai ficar o 3 multiplicado por tudinho que está lá do outro lado. 90 vezes raiz de 3. Ok? Isso aqui, ó, não precisa você fazer a regra do chuveirinho, que é multiplicar todo mundo que está lá dentro. Porque esse aqui, ele vai passar para lá dividindo. Então vai ficar x mais 90 é igual a 3 vezes 90. Vai dar 270 vezes raiz de 3. E esse raiz de 3 que ele estava aqui multiplicando, ele passou para cá dividindo. Opa! X igual a quanto? X igual a esse. Simplifica com esse. Então, o x vai ser esse aqui, ó, 90. Ele está somando. Então vai ficar 270 menos 90. Certo? Então x igual a 270 menos 90 vai dar quanto? Menos 100 vai dar 170, mas eu não quero tirar 100, só quero tirar 90. Então eu somo, vai dar quanto? 180. Então x igual a 180. Aí o aluno vem aqui e marca 180 e sai feliz da vida e dançou. Por quê? Porque ele não perguntou a distância. Porque quando calculou aqui o x, x é quem? É a distância que vem de B até D. Mas ele perguntou o quê? Quantos metros ele deverá se afastar do ponto A. Então, se ele vai se afastar do ponto A, é quanto vale isso aqui tudinho. Certo? Então, isso aqui tudinho vale quanto? Daqui para aqui vale 180, mais esse 90. Então, vai ser 180 mais 90, que vai dar 270. E a resposta aqui, ó, marque isso aqui e ganhe um zero de graça. Certo? Então aqui, ó, a resposta aqui vai ser o quê? A resposta aqui vai ser letra C. Então cuidado, pessoal, não é porque você fez um cálculo que aquele cálculo, a resposta do seu cálculo, obrigatoriamente vai ser a resposta da questão. Volte lá e olhe a pergunta novamente. Sempre faça isso. Certo? Ok? Essa questão, ela é do IFPE, eu não lembro de que ano, mas foi de uma prova do IFPE que eu tirei. Certo? Vamos lá. O professor de matemática do campus Pesqueira lançou um desafio à turma de edificações: estimar a altura da Serra de Ororubá, utilizando apenas um transferidor. Sara, aluna da turma, lembrou que existe uma placa turística a 1 km de distância da serra, de onde se consegue enxergar o cume da serra. Chegando a esta placa, Sara, com o transferidor perpendicular ao solo,
estimou um ângulo de 50 graus entre a base e o cume da serra de Ororubá. Sabendo que o seno de 50, olha aquilo que eu falei, ó, tá vendo? Se você for precisar de alguma informação dessa, a questão sempre vai lhe dar os valores. Mas cabe a você saber qual deles você vai usar. Normalmente você só vai usar um deles. Mas qual usar? É isso que você precisa identificar. Então vamos lá. Tomando como referência o esquema mostrado na figura abaixo, certo de que Sara não errou os cálculos, qual é a altitude estimada da serra? Então, por que eu estou chamando a atenção nisso aqui? Porque quando ele quer saber a altitude, ele quer saber a altura. Então vamos chamar isso aqui de x. Mas vamos supor que fosse uma questão que ele estivesse falando de tirolesa. Tirolesa, ele ia querer saber a distância do pico para o chão. Então ele ia procurar saber isso aqui. Então prestem atenção no que é que eles estão perguntando. Então vamos lá. Um triângulo retângulo. E eu tenho um ângulo. Eu sei que eu vou trabalhar com relação trigonométrica. Então vamos lá. Aquilo que eu falei. Identificar quais são as informações que a questão está dando para saber se eu vou trabalhar com seno, cosseno ou tangente. Então vê. Eu tenho um ângulo aqui. Tenho uma distância que está próximo desse ângulo, ou seja, é esse cateto aqui. Ó. E esse cateto aqui está longe ou ele está perto do ângulo? Percebam que junto do ângulo eu vou ter um cateto e a hipotenusa. A hipotenusa vai estar sempre de frente para o ângulo reto. Então isso aqui ó, vai ser a hipotenusa. Então aqui ó, 50 graus. Se esse cateto está próximo dele, então o cateto adjacente é 1 km. 1 km. Como as respostas aqui ó, estão em metros, é aconselhável que você converta logo. Então 1 km vale quanto? 1000 metros. E ele quer saber o que? A altitude. Então ele quer saber a altura. E a altura é isso aqui, ó, que vai ser o outro cateto do triângulo. E esse cateto aqui em relação ao ângulo, ele está longe ou ele está perto? Ele está longe. Então se ele está longe, ele é o cateto oposto. E o cateto oposto vai valer x. Qual é a ferramenta que a gente trabalha cateto, só os catetos, sem a hipotenusa? Tangente. Então, quem é a tangente de 50? Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, a tangente de 50 é quem? Está aqui, ó. 1,19. Vai ser igual a quanto? Cateto oposto ao ângulo. Quem é o cateto oposto de 50? X. Quem é o cateto adjacente? 1, que vai ser 1 km, que vai ser o quê? 1000. Poxa, isso aqui foi muito fácil. Ó, então esse 1000 aqui, ó, ele está dividindo o x. Se ele está dividindo, ele vai passar para lá, multiplicando. Então vai ficar, ó, resolvendo aqui, 1,19 vezes, vou apagar isso aqui, vezes 1000 igual a x. Aquele regrinha que eu falei para vocês, aquele bizuzinho, ó, não precisa perder tempo multiplicando. O número aqui ó, começa com 1. Ó, esse número aqui começa com 1 e o restante é tudo 0. Então se o número começa com 1 e o restante dos algarismos for 0, quando eu for multiplicar, como é que faz? 19, a quantidade de zeros vai ser a quantidade de casas decimais que a vírgula vai andar. Então se ele está aqui, ó, 1 0, 2 0, 3 0. Então ele vai andar uma casa, duas casas, três casas. Então, o que fica vazio, você completa com 0. Igual a x. Ou seja, quanto desse aqui? X igual a 1190 metros. Acabou-se. Questão aqui, ó, letra
Ok? Questão simples. Se você entender o que a questão está pedindo, se você montar a questão, é muito difícil você errar. Agora, isso não cai do céu. Você tem que praticar, tem que estudar. Só olhando você não vai aprender. Ok? Vamos lá? Para determinar a altura de um edifício, um observador coloca-se a 30 metros de distância. Certo? Então, na realidade, cadê? 30 metros de distância. E assim observa segundo um ângulo de 30 graus, conforme mostra a figura. Então, aqui ele está explicando, né? A pessoa andou 30 metros e vai olhar o topo do prédio, um ângulo de 30 graus. Calcule a altura do edifício medida a partir do solo horizontal. Então, aqui é o solo, esse aqui ó, é o solo, e ele quer saber a altura do prédio. A única informação que ele deu foi que considere o raiz de 3 igual a 1,73. É uma questão que não tem gabarito, não tem alternativa, mas vamos lá. Ó, só lembrando, é comum demais cair questões com os ângulos notáveis 30 e 60. 45 raramente cai, mas 30 e 60 é constante. Mas vamos lá. Então, ó, eu tenho aqui um triângulo. Ele quer saber aqui a altura, certo? E essa distância aqui, ó, é 30. Para determinar a altura de um prédio, o observador coloca-se a 30 metros de distância. Só que esse tipo de desenho aqui, ele pode levar o aluno a um erro, porque o aluno só vai querer trabalhar daqui para lá. Na realidade, quando você mede a distância para algum lugar, é para o começo daquele lugar. Então, se ele está dizendo que colocou-se a 30 metros de distância, então esse 30 aqui na realidade é aqui, ó, 30. Esse 30 é aqui. Correto? Porque para eu considerar que fosse essa distância daqui até aqui, eu teria que considerar que esse ângulo ele faria 30 graus aqui, ó. Olhando aqui. Ok? Mas se eu considerar ele aqui, ou eu considerar o 30 aqui, a resposta vai dar a mesma, certo? Então, veja bem, eu tenho aqui um cateto que vale quanto? 30. E tem um ângulo de 30 e eu quero saber a altura. Se eu quero saber a altura, a hipotenusa me interessa? Não. E a altura aqui em relação ao 30 é que cateto? Cateto oposto vai ser a altura. Cateto adjacente vai ser 30. Quem é que eu trabalho com cateto adjacente e cateto oposto? Só tangente. Então a tangente vai ser quanto? Vai ser cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, que vai ser H sobre 30. Se você não quiser trabalhar com H, pode colocar X, não tem problema nenhum. Então aqui, ó, trabalhando aqui. Quem é a tangente, que eu esqueci aqui de colocar, tangente de 30. Então quem é a tangente de 30? Ó, aquela tabelinha, tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, certo? Então aqui, ó, raiz de 3 sobre 3 é igual a H sobre 30. Certo? Então aqui o que é que vai acontecer? Esse por esse, esse por esse, vai ficar o quê? Vai ficar
3h é igual, 3 vezes h é igual a 30 vezes raiz de 3. Esse 3 ele está multiplicando, que ele vai passar dividindo. O 30 vezes raiz de 3 eu não posso multiplicar um número que está fora de uma raiz com um número que está dentro. Então, 30 vezes raiz de 3 continua sendo 30 raiz de 3. Então aqui, ó, o que é que vai acontecer? H vai ser igual a 30 raiz de 3 dividido por 3. 30 dividido por 3 vai dar 10. Então H vai ser igual a 10, que multiplica raiz de 3. Dica. Não acabou não, pessoal. Dica. Como a questão disse aqui, ó, considere raiz de 3 igual a 1,73, não coloque logo aqui, ó, o 1,73, porque você vai ficar trabalhando com o número decimal até o final e vai dar muito trabalho. A dica é, termine todos os seus cálculos e depois você substitua. Então, quanto vale aquela altura ali? Aquela altura ali vale 10, que multiplica, agora eu substitua, 1,73. Certo? Então isso aqui vai ser o quê? Olha aquela dica de novo. Ó. O número começa com 1 e o outro é 0. Então a vírgula vai andar uma casa. Então ó, a altura vale, a vírgula vai andar uma casa, ela vem para aqui. 17,3. Aí se por acaso tivesse aqui lá no gabarito, o aluno ia e marcava e errava. Por quê? Pessoal, preste atenção na pergunta. Quem foi que eu calculei? Calculei o H, mas o H é isso aqui, ó. Não é o H todinho. Eu calculei o H do triângulo, mas ele quer saber a altura do prédio. Só que o observador ele está a 3 metros do ângulo que ele viu. Então esse H aqui, ó, vale 17,3. E esse pedaço aqui vale 3. Então a minha resposta final, a altura total, vale 17,3 mais 3, que vai dar 20,3 metros. Então cuidado com a pergunta. Não é porque você terminou o cálculo que vai ser aquela resposta. Ok? Aqui, pessoal. Um avião levanta voo em B. Certo? Então tá aqui, ó. O ponto B tá aqui, levantou voo. Sobe fazendo um ângulo constante de 15 graus. Tá aqui, ó, 15 graus. Com a horizontal. Então, 15 graus com o solo. A que altura está e qual a distância percorrida quando alcançar a vertical, que passa por um prédio A situado a 2 km do ponto de partida. Então, se ele quer saber aqui a altura e a que distância, então ó, aqui tem um prédio. Então, aqui tem um prédio e esse prédio está distante 2 km, ou seja, 2.000 metros. E ele quer saber a distância percorrida, que é esse aqui, e a que altura está, que é esse aqui. Como aqui está dizendo, ó, tem um y aqui, ele quer saber o valor do y e o valor do x, certo? Y e x. Eita, professor, agora ele pediu duas coisas. Bronca nenhuma, só analisar devagarzinho. Então, vê bem. Óbvio que eu não vou poder calcular os dois ao mesmo tempo. Eu só vou poder calcular um de cada vez. Então, vê. Se eu tenho aqui um ângulo e tem um cateto junto dele. Esse aqui é o quê? O cateto adjacente. O cateto adjacente vale 2.000. E eu quero calcular o x. Esse x aqui em relação ao ângulo, ele é o quê? Cateto oposto.
e cateto oposto e cateto adjacente. Quando não tem hipotenusa, a gente trabalha só com o quê? Só com tangente. Então a tangente de 15 é igual ao cateto oposto, que vai ser x, dividido pelo cateto adjacente, que vai ser 2000. Mas quem é a tangente de 15? Ó, 0,27. 0,27. Então isso aqui ó, vai ficar 0,27 igual a x sobre 2000. Então esse aqui, ó, esse 2000, ele está dividindo, ele vai passar multiplicando. Então vai ficar 2000 vezes 0,27 igual a x. Aquela regrinha que eu disse que a quantidade de zeros é a quantidade de casas decimais que a vírgula vai andar, aqui ela não serve. Mas se você for um cara sábio, se você for um cara que eu falo, não é só porque é para homem não, é para homem e para mulher, cara é um modo de falar. Mas se você for uma pessoa desenrolada, você pode pegar esse 2000 e dizer o quê? Que é 2 vezes 1000. Acabou-se. Acabou-se. Então você tem aqui, ó, 2 vezes 1000. Tudo isso só para não perder tempo fazendo multiplicação. Vezes 1000 vezes 0,27 é igual a x. Olha aquela regrinha aqui, ó. 1000 vezes 0,27. Quantas casas a vírgula vai andar? 3. Então vai ficar 2 vezes. Aqui, ó, 0,27 vai andar uma casa, 2, 3. Certo? Ó. 1, 2, 3. Então ficou um vazio aqui. No vazio aqui eu completo com 0. Então ficou quanto? 2 vezes 270 igual a x. Então x igual a quanto? 270 vezes 2, 540 metros. Certo? Então já achei o valor do x. E o valor do y? O valor do y, ó, quais são as informações que eu tenho? Cateto oposto e o ângulo. E eu preciso de quem? Da hipotenusa. Quem? Cateto oposto não, cateto adjacente. Então quem é que eu trabalho com cateto adjacente e hipotenusa? É o cosseno. Então o cosseno de 15 vai ser igual a cateto adjacente, que é 2000, dividido pela hipotenusa, que é y. Mas quem é o cosseno de 15? O cosseno de 15, a questão deu que foi 0,97. Então, 0,97. Esse y aqui, ó, ele está dividindo, então ele vai passar multiplicando. Então, 0,97 vezes y é igual a 2000. O 0,97 está multiplicando o y, ele vai passar dividindo. Então, o y é igual a 2000 dividido por 0,97. Certo? Então, quando você dividir aí, você vai fazer a divisão e você vai encontrar esse resultado. E esse resultado vai valer, vai dar 2061,85. Ok? Esse cálculo aqui não é difícil, só é trabalhoso. Mas vamos lá. Porque a minha intenção não é enganar ninguém, é que você aprenda a fazer a questão. O cálculo aí já é outra coisa. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Curtam lá, se inscrevam antes, curtam e deixem aí suas dúvidas e propostas para próximos vídeos. Ok? Um abraço.